A paz do Senhor, que prazer que você está conosco. Hoje nós temos um assunto muito importante, nós vamos estar falando sobre os ataques que a Igreja de Jesus Cristo sofre. O inimigo ele tenta minar a força da igreja. Eu estou falando da igreja verdadeira, aquela que segue os preceitos bíblicos. Então, é importantíssimo que você permaneça conosco até o final desse vídeo, aprendendo a palavra de Deus, para que você possa ser um canal de bênção e para que você, principalmente, não venha a ser levado por ventos de doutrinas que vêm para enganar, roubar a tua fé e minar a força da igreja. No dia de hoje nós temos conosco o reverendo Enéas, que é o pastor da nossa igreja e também é meu irmão de sangue, o pastor Enéas Ramos Corrêa. Um prazer, uma alegria ter o senhor conosco. Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar com o senhor, com todas as pessoas que acompanham o programa. E o meu desejo, a minha oração é que através desse programa o Senhor seja glorificado e o povo do Senhor seja abençoado. Amém. Bênção de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, porque assim você nos ajuda a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou dar liberdade agora ao reverendo para ele expor esses 3 temas que atacam a igreja, essas 3 armas do inimigo para enfraquecer o reino do Senhor. Olha, a igreja desde sempre é alvo de ataque, correto? Desde o seu início. O Senhor da igreja morreu crucificado. Os apóstolos sofreram perseguição, sofreram martírio. E no transcurso dos anos, a igreja sofreu toda a série de ataques. Tentando desfazer as doutrinas cristãs, a fé cristã, como o ataque físico mesmo, proibição aos lugares de culto, proibição de portar as escrituras, enfim. Mas isso não causa um dano real na igreja, porque notadamente são ataques que vêm de fora. Na minha compreensão, pastor Elianai, quando a igreja sofre ataques externos, eles não são tão nocivos. Eu creio que o senhor pensa parecido. Com certeza. Mas quando o ataque vem de dentro, de pessoas que trazem um título honorífico dentro da igreja, um título ministerial, pessoas que têm renome dentro da igreja e eles atacam a igreja sutilmente, aí tem um dano concreto. É como se fosse um infiltrado dentro do exército de Cristo. Sim, exatamente. Eu quando penso em ministros assim, eu lembro de um texto de Esdras, que diz assim no capítulo 4, versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Olha só, então eram pessoas que recebiam salário para militar contra o povo do Senhor. E é esse tipo de ação que eu percebo em alguns setores da igreja. Ou seja, gente que recebe salário da igreja, que vende produto dentro da igreja, que vive de vender livro, conferência, curso. Ou seja, eles são assalariados pela igreja, mas eles estão minando os fundamentos da igreja. E um dos ataques que eu percebo bem claramente é a crescente indisposição contra a religiosidade. Então, com certeza os nossos amigos que acompanham o vídeo, já notaram como se condena a ideia de ser religioso. O tempo todo, O tempo todo, entendeu? Então a pessoa fala assim, eu sou cristão, mas eu não sou religioso. Sou cristão, mas não vou na igreja. Sou cristão, mas não oferto. Sim. E eu vi um pastor, eu fiquei assim, muito admirado, porque ele falou claramente num programa. Eu estava entrevistando ele inaugurando uma igreja, ele falou assim, nós estamos inaugurando o nosso ministério nessa cidade, mas não é uma religião.
E aí, o crente comum, o crente simples, ele vê uma pessoa bem vestida, bem assalariada, porque esse tipo de fala, ela não brota do crente simples. Não. Ela brota de gente da elite, de expositores bíblicos, de eruditos dentro da religião cristã. E atacam a religião cristã. Então, se nós prestarmos atenção, como que o mundo vê o Brasil, por exemplo? Nós somos vistos como uma nação cuja religião é cristã. Então, tem povos que a religião dessas nações são de religião islâmica, ou nós estamos indo agora para Israel logo mais, é uma religião judaica que está lá, né? E eles convivem bem lá em Israel com os islâmicos, convivem muito bem com os cristãos, né? A fé cristã é muito bem acolhida, respeitada, mas Israel é uma nação judaica, a religião é a religião judaica. E os outros povos olham para nós, para a América, como um lugar no planeta de religião cristã. Como que o IBGE classifica a maioria dos brasileiros, né? Pergunta, qual que é a sua religião? Eu sou cristão, né? Então, por que que uma pessoa de dentro da igreja insiste em dizer que não é religioso? Eu percebo que a ideia do inimigo é tirar o pensamento de ser religioso para que no futuro se forme uma única religião, que é adorar o anticristo e o maligno. Então veja, eu sou um religioso, já tenho discorrido muito sobre isso. Eu não posso de jeito nenhum dizer que eu não sou religioso. Por quê? Porque eu sou um pastor, eu sou um ministro religioso. Que mais? Eu recebo salário como religioso. Eu posso chamar de espórtula, de prebenda, eu posso dar outros nomes, mas no final o que resulta é que eu recebo um salário como religioso. Eu tenho credenciais como religioso. É desonesto com a igreja dizer que nós não somos religiosos ou que o crente não deveria ser religioso. É desonesto. E quando eu vejo esse tipo de ataque, eu noto que eles falam assim, por exemplo, se você está orando, mas você não está sentindo a presença de Deus, você está sendo somente religioso. Eu, por exemplo, eu tenho uma batalha muito grande na oração. Eu admiro quem ora facilmente, quem passa muito tempo em oração. Eu não, eu tenho que me esforçar para a oração. Então, eu marco no relógio quanto tempo que eu vou orar, me ajoelho e oro. Para essas pessoas, isso é religiosidade. Só que eles nunca oram, né? Só que eles nunca falam com Deus, né? Então veja, por exemplo, a pessoa que vem no culto e ela não está sentindo a presença de Deus, isso é só religiosidade, né? Agora veja, quando nós estudamos as Escrituras, nós encontramos termos ou pensamentos como a temperança cristã ou a paciência cristã. Ora, o que é isso? É a capacidade de permanecer fiel ao propósito, mesmo em dias ruins. Quando eu não estou sentindo nada, quando eu não vejo nada, não estou experimentando nada, e eu continuo no rumo. Veja o seguinte, se toda vez que eu não estivesse sentindo a presença real de Cristo, eu não tivesse animado com a presença do Espírito Santo, se cada vez que eu fizesse isso, eu desistisse do ministério, eu não teria chegado aqui. Sim, com certeza. A religiosidade, ela é fundamental na vida do crente. Por exemplo, aqui o culto é quarta, né? Isso. Nas outras, Filadélfia, é nas quintas, né? Então, o cristão que é membro da Filadélfia, na quarta é o dia de culto dele, e domingo. Não importa se ele está bem. Ele vem no culto. Ele vem. E aí ele já se programa para que naquele dia ele não vai trabalhar até mais tarde, ele não vai fazer outra coisa, ele vai vir no culto. Sim. Se a pessoa é religioso na oração, aconteça o que acontecer naquele momento, ele vai falar com Deus.
E mesmo que ele não está sentindo, no final da oração, com certeza, ele vai estar renovado. Exatamente. É muito difícil pensar que alguém não começa orando na carne. Eu tenho ministrado muito esses dias lá. A oração da maioria das pessoas é uma oração carnal material, porque ela é uma oração somente pelo meu emprego, pela minha saúde, pela minha família. É toda uma oração específica para as minhas necessidades. É uma oração carnal. Mas eu acho que é impossível você partir por uma oração espiritual, sobrenatural, como quiser, sem passar por essa aqui. Sim, com certeza. E essa é chamada de religiosidade. 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 Os que falam isso não oram nunca, não têm conhecimento bíblico, porque não são religiosos em estudar a palavra. Sim. Mas apontam os que oram, os que leem a palavra, os que estudam. Para eles é ruim. E eu acredito que não são todos que fazem isso por mal, mas são levados por ouvir esse pensamento e até mesmo dentro da igreja. Sim. E eles tomam até textos bíblicos dizendo que Jesus era contra os religiosos. É desonesto, né? Porque o mesmo Senhor Jesus que condenou os fariseus nos seus erros, ele também disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus, né? Então, o mesmo fariseu, ele servia para ser um exemplo de exortação, mas também de alguém que contém a virtude. Isso. Né? Ali está dizendo que nós deveríamos estudar até mais do que os fariseus, nos dedicar ainda mais à religião. Sim. Que representa o cristianismo. Claro. O cristianismo é atacado de todas as maneiras. Sim. E aí agora, dentro da própria igreja, se instala um pensamento contrário a ser religioso em estudar a palavra, ser religioso em orar, ser religioso em estar nos cultos. Tem até quem diga que é importante você faltar um culto para sair com a sua família. Vale a pena você faltar um culto para... Poxa, tanto tempo, tanta coisa para você deixar de lado. Eles pregam que você deve deixar o culto. Então, se alguém prega que você deve deixar de cultuar o que culto é sagrado, o culto não se falha. Então, uma pessoa dessa, eu acredito que ela já está no maligno, já não é nenhuma questão de pensamento. Sim. Totalmente errado, está pregando uma doutrina maligna. Então, existe esse ataque, né? A pessoa que carrega uma Bíblia embaixo do braço é religioso, né? Existe até nas redes sociais charges, né? Memes, a pessoa carregando a Bíblia embaixo do braço e ignorando uma pessoa ferida no chão. O senhor já viu isso, né? E eu sempre comento que essas pessoas que carregam a Bíblia embaixo do braço, elas causaram um profundo impacto em mim, porque eu sempre vi nelas pessoas piedosas. Perfeitas não, porque onde está o ser humano aí tem a falha, mas eles chamam isso de religiosidade. Outra coisa, quando a pessoa tem uma roupa para vir no culto, né? Eu lembro quando eu trabalhava num banco e às vezes na segunda-feira eu ia com a mesma roupa do domingo. Algum colega falava assim: "Né, essa é a roupa de ir na igreja?" Então eu chamo isso de religiosidade. Uma coisa também que me chama muita atenção na segunda-feira é quando a gente para no sinal, no farol, né? No semáforo, e sobre o painel de muitos carros estão Bíblias lá. Porque essas famílias estiveram no culto no domingo e não deu tempo ainda de tirar as Bíblias, né? Então chamo tudo isso de religiosidade. Nós somos cristãos. Tudo o que diz respeito às coisas de Deus, o mundo quer dizer que é vergonha, que é feio. Ele usa de todas as maneiras. Se tu usar uma camisa falando "sou crente", isso causa escândalo. Se você chegar num lugar com a Bíblia, isso causa escândalo. Mas se você chegar com um livro de bruxaria, com pornografia, tudo está certo. É claro, a pessoa que está na luz percebe o erro, mas o morno ele quer puxar o quente para o frio, para ele se sentir mais confortável. Se sentir bem. É isso. E uma coisa que é interessante
A palavra de Deus diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, a Escritura fala que é uma religião que é pura. Ora, se a palavra de Deus fala de uma religião, como que eu posso ser contra a religião? E uma coisa que é interessante é que, repito, eu aqui não me preocupo com o ataque que vem de fora. O de fora tem que atacar mesmo, é o trabalho deles. Tá tudo certo. Agora, quando um cristão fala contra a religião, o crente ele devia ter em mente que aquele pastor que fala contra a religião, contra a religiosidade, ele não está falando de outras religiões. Ele não está atacando as outras. Ele ataca a religião que ele diz servir. Mas, na verdade, eu creio que essa gente não serve, né? Não serve a Deus. Não estou falando do povão, estou falando das lideranças que têm um ensinamento totalmente errado. Né? Reverendo, eu gostaria de ir para o próximo, porque o nosso tempo é um pouco curto aqui. A próxima arma que o inimigo tem usado contra a igreja, o que seria? É cortar o financiamento do ministério. Os nossos amigos internautas, os nossos irmãos que acompanham, não terão dificuldade de encontrar numerosos vídeos na internet falando contra ser dizimista. Pastores, reverendos, apóstolos. Recebem salário da igreja. Eu gostaria muito que o Espírito Santo nos abençoasse hoje, trazendo revelação e trazendo luz para os que nos acompanham, para ir pensar o seguinte: ora, como é que é possível que um pastor, um apóstolo, um reverendo, um doutor, o título que essa pessoa tiver, ela recebe salário da igreja e ela está trabalhando para cortar o financiamento da igreja? Isso aqui não é aquilo que eu li lá em Esdras? Os inimigos sendo assalariados para frustrar os planos do povo de Deus. Ora, aqui nós estamos numa igreja, que é um salão de culto. Isso aqui é pago com dízimos, com ofertas. A água que está aí, a luz, tudo que tem aqui é resultado do dízimo. Como que pode um ministro cristão falar contra o dízimo? Falar contra o dízimo. E aí eles usam o seguinte expediente, entre outros. Eu vou tentar aqui citar dois expedientes que eles usam. O primeiro é que o dízimo, ele é um mandamento da lei. Ele é um mandamento da lei. Então esse é o primeiro expediente que eles usam. Agora, quando a gente lê a palavra de Deus lá em Gênesis 14, Abraão, que a Bíblia chama de amigo de Deus, e que a Escritura diz que é o nosso pai na fé, Abraão dá o dízimo de tudo. Olha só, não existia a lei, o senhor sabe disso, só estou relembrando para os nossos amigos, não existia a lei, e não existia nem o povo para quem a lei seria dada. Ainda faltavam 600 anos aproximadamente para a outorga da lei, porque primeiro teria que nascer ainda Isaac, depois teria que nascer Jacó, aí Jacó tem que ser transformado em Israel, aí com 130 anos ele desce para o Egito, dali 17 anos ele morre, o povo do Senhor fica 430 anos no Egito, aí quando eles saem, no começo do segundo ano no deserto, é que é dada a lei. Olha só, antes de tudo isso, Abraão dá o dízimo de tudo. E o segundo evento que nós temos é de Jacó, está lá no capítulo 28, uma história maravilhosa de um encontro com Deus, encontro com Deus. Jacó, ele está fugindo, porque ele foi agora jurado de morte, então ele está fugindo da casa de seu pai, fugindo de seu irmão Esaú. E quando ele dorme naquele lugar chamado Luz, ele sonha com aquela escada onde há anjos subindo e descendo, Deus fala com ele. E no versículo 15, o Senhor fala assim: ô Jacó, eu vou te abençoar muito. E o Senhor falou assim: quer saber uma coisa, Jacó? Eu não vou deixar você, enquanto eu não fizer na tua vida tudo o que eu te prometi. É lindo demais. Lindo demais. Jacó acorda maravilhado. Ele fala assim: esse lugar é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. E aí ele muda o lugar de Luz para Betel, que significa casa de Deus. E aí ele faz a promessa.
Ele diz, Senhor, se o Senhor me abençoar na viagem que eu faço, me der vestes para vestir, me der alimento, né? E me trouxer em paz à casa de meu pai, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Onde é que estava a lei aqui? Não tem a lei. É que esses ministros, né, que pregam contra o dízimo e contra ofertar, contra manter a igreja, essas pessoas, eles têm uma fala que vai de encontro com o avarento. Isso. Né? Porque só pode ser dizimista uma pessoa que reconhece que a vida que ele tem vem de Deus, a saúde que ele tem vem de Deus, a força, o ânimo que ele tem para trabalhar vem de Deus. Então, como ele reconhece Deus, ele é um dizimista. Não precisava nem de lei para você entender que a casa do Senhor se faz com recursos nossos, porque a nossa parte é fazer parte. É como você vai num churrasco, você não leva um pedaço de carne, você não leva um refri, você não leva um pãozinho, você não leva não leva nada. O pessoal te aceita na primeira vez. Você vai na segunda, na terceira, as pessoas começam a achar que você é um folgado. E é. Então, na igreja acontece a mesma coisa. A pessoa vem, senta na cadeira que os dizimistas compraram, usa o banheiro que os dizimistas pagaram para ter, a limpeza da igreja, faz uso de tudo, Sim. Faz uso da pregação, dos sermões, participa do louvor, dos músicos, do instrumental, de tudo que tem, de se alegrar quando os missionários são enviados, de se alegrar quando um terreno é comprado em outro país ou numa região pobre, mas ele não dizima porque é o tempo da lei. Na verdade é um avarento. Um avarento. Então, quando ele ouve esses pregadores que falam contra o dízimo, isso vem ao seu encontro e fecha, e eles acham o máximo. Mas com certeza, nesse meio, há muita gente, pode ter gente nos ouvindo agora, que está sendo enganado. Por isso que nós estamos aqui para falar. Sim. Para a pessoa não se enganar por essa falsa doutrina mentirosa que massageia o ego, mas que mantém a pessoa na pobreza. Mantém a pessoa na sua avareza. Exatamente. Então, há um teólogo muito conhecido no Brasil, ele é muito renomado, e ele vende curso de teologia, vende o material dele, as palestras e tudo. E ele fala contra o dízimo. É interessante. Em primeiro lugar, olha o seguinte, se uma pessoa perguntar, eu sou obrigado a dar o dízimo, essa pergunta, ela é desonesta em si mesma. Porque eu não sou obrigado a servir a Deus, eu não sou obrigado a vir ao culto, eu não sou obrigado a cantar, a tocar instrumento, a aplaudir, a ouvir a palavra, percebe? Se eu digo que eu não sou obrigado a dizimar, dá a impressão que todas as demais coisas eu sou obrigado a fazer. O positivismo faz isso. Se isso é obrigado, todo o resto não é. Nós servimos a Deus por liberdade, né? De quem foi que nós arrancamos o dízimo? Fomos lá na casa do sujeito? Ou fomos no dia do pagamento lá pegar o dinheiro dele? De ninguém, porque a pessoa age como Abraão, como Jacó, como ação de graça. E que mais? Como a pessoa que se torna adulto na fé. Quer ver a criança pequena, aqui quem é pai, quem é mãe sabe. A menina fala assim, mãe, hoje é para lavar o cabelo? Ou seja, ela só vai lavar se ela for obrigada a lavar. Mas depois, quando ela é adulta, ela sabe que ela pode lavar quando ela quiser e quando for necessário lavar. A mesma coisa, a criança, no começo, ela não ajuda nas tarefas domésticas. Depois, quando ela se torna uma adolescente, se ela for bem criada, ela vai começar a notar que ela pode contribuir. Então, o crente que diz, eu sou obrigado a dar o dízimo, essa pergunta é desonesta, porque diz então que todas as demais coisas são obrigadas, o que não é verdadeiro, e mostra também que ele ainda é uma criança, ele não se tornou adulto, porque o ministério, ele tem um custo. Então, esse é um assunto que vale a pena ser pensado. O outro, esse teólogo que eu disse, ele falou o seguinte, que na Europa, tem vídeo dele na internet, na Europa, as igrejas ficaram tão ricas que elas não recebem mais dízimo.
Porque se elas recebessem dízimo, se continuassem dízimo, sairia dinheiro pelo ladrão, porque não saberiam o que fazer com tanto dinheiro. Eu queria muito que os nossos ouvintes prestassem atenção, e eu não vou citar o nome porque não é o propósito, mas se particularmente alguém me perguntar, eu digo e sou capaz de achar o vídeo. Veja o seguinte, essa é uma fala totalmente desonesta. Veja o meu argumento. Ou o reverendo está sendo mentiroso, ou a igreja da Europa está sendo desonesta. Um dos dois é falho. Em primeiro lugar, qual é essa igreja da Europa tão rica? Irmãos, quem quiser pesquise. Vão ver que na Europa estão transformando igrejas em biblioteca, estão transformando igrejas em bares, pubs, e estão transformando igrejas, caia da cadeira, estão transformando igrejas cristãs em mesquitas islâmicas. Preste atenção. E por que isso está acontecendo? Porque a igreja da Europa está falindo. A igreja está falindo na Europa. Existem muitos templos na Europa onde o salão de culto ele faz uso compartilhado. Então, no sábado, uma denominação religiosa usa, no domingo de manhã, outra igreja usa, e no domingo à noite, outra igreja usa. E o crente que não entende, isso é uma prática comum nos Estados Unidos, o crente que não entende fala que lindo, a igreja está vivendo em harmonia, é o Salmo 133 se cumprindo. Não é, isso é a igreja que está falindo, essa igreja ela não consegue mais honrar os seus compromissos financeiros. Em primeiro lugar, lembre, se isso que o reverendo disse é verdade, por que as igrejas na Europa estão falindo? Tá bem? E não é só na Europa, no norte dos Estados Unidos também. Agora fechou uma igreja lá em Five Mile Creeks, uma igreja com 182 anos, fechou. Por que fechou? Então note, é só você pesquisar, eles vão dizer, porque nós não tínhamos mais condições de bancar o templo. Porque essas doutrinas que vêm de dentro da igreja roubam a fé do irmãozinho e ele para de dizimar, acaba o financiamento do ministério e a igreja fecha. A igreja fecha. Então, em primeiro lugar, se isso que o reverendo disse é verdade, por que essas igrejas estão sendo transformadas em bares, bibliotecas e mesquitas islâmicas? Segundo lugar, ele disse que se a igreja continuasse recebendo dízimo, ia sair pelo ladrão. Quem não conhece a figura, você vai lembrar da caixa d'água. A caixa d'água tem uma boia, quando a água chega numa medida, a boia fecha a entrada de água. Mas se a boia quebrar, para não encharcar o forro, tem um cano que joga água lá fora. Esse cano é chamado ladrão, é quando tem água demais. Ora, se a Europa tem nas suas igrejas dinheiro demais, então por que não pega esse mesmo dinheiro para enviar missionários? Para comprar rádios cristãs na Europa, para comprar redes de televisão na Europa. É ao contrário, você pode pegar grandes evangelistas na Europa, eles estão sendo enxotados de lá. Eles não têm mais dinheiro para bancar os seus programas. Então veja uma coisa, ou esse teólogo, esse reverendo está mentindo, ou a igreja na Europa perdeu a sua visão evangelística. Então aqui nós temos de novo um financiamento de dentro da igreja para atacar a igreja. Quem tiver curiosidade, estude Mateus capítulo 23, veja o que o Senhor Jesus disse, e estude Hebreus capítulo 7, veja o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento sobre o dízimo. Isso. E no Brasil há uma igreja que é muito atacada porque eles falam bastante de dinheiro. Então essa igreja é atacada constantemente, essa denominação. Mas quando a gente vai para a África, e a única igreja que está batendo de frente contra o islamismo que está invadindo Moçambique, Angola, os países do centro da África ali, a única igreja que está batendo de frente é essa igreja. Por quê? Porque aqui no Brasil eles falam de dinheiro. Todo culto você vai, você oferta, você dizima, pediram o carro, pediram casa. Só que lá na África, igrejas estão sendo construídas por essa denominação. E aqui, outras igrejas que são contra o dízimo, que são contra a oferta, não tem nenhum missionário lá, porque não tem recurso para mandar.
Então você pode pensar, mas a minha oferta é pequena, o meu dízimo é pequeno. É dessa forma que Deus trabalha. Deus, ele escolhe a viúva para sustentar o profeta. Então, o teu dízimo pequeno, a tua oferta pequena vai fazer toda a diferença no reino de Deus. Pastor Ilinai, só tecendo um comentário sobre a sua última fala, lembrei, nós estivemos juntos lá na África, e eu observei o seguinte: ali naquela televisãozinha de bordo, naquele serviço de bordo ali, o único culto que eu achei, o único, era dessa igreja, que no Brasil ela é muito atacada por falar de dinheiro. O único culto a bordo era dessa igreja. Quanto que eles não estão pagando para ter um culto ali, né? Sim. Depois, quando nós estivemos lá na África, em Joanesburgo, a gente foi diversas vezes evangelizar lá em Diepsloot. Uma favela, uma miséria, uma carência de tudo. A igreja mais perto, o salão de culto mais perto de Diepsloot era dessa igreja. E aí, quem ataca aqui essa igreja fala que eles só estão de olho no dinheiro, que eles só pregam por dinheiro, para extorquir o pobre, o miserável. Bom, lá de Diepsloot não se leva nada. Nada. Quem foi visitar aquele lugar sabe, de lá você não leva nada. Né? O lugar é tão miserável, tão pobre, que a nossa equipe missionária aquele dia, nós fazíamos a última refeição em Joanesburgo, porque quando chega lá, não tem uma lanchonete, não tem um restaurante, tem nada. E andando pelas ruas de Diepsloot, eu achei um folheto evangelístico no chão. Eu juntei, limpei, é da igreja. É isso? Porque a igreja tem recurso. Tem recurso. Para manter os missionários, para abrir trabalho. Enquanto que o que prega contra não tem recurso. Sim. Né? E quando a gente olha para o Senhor Jesus, ele tinha pessoas que financiavam o seu ministério. Sim. Já de arrancada, Deus também já provê os magos do Oriente para trazer recurso para o ministério do Senhor. Sim. Em Lucas, o evangelista, ele registra isso. É muito interessante, porque é no capítulo 8. Olha o que diz, só fechando essa nossa fala, né? Diz assim: aconteceu que depois disso, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Ou seja, é uma comitiva cara de sustentar, E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Então veja, essa Joana era uma mulher rica. O marido dela era procurador do rei Herodes. Ela estava na comitiva que ajudava a sustentar o ministério terreno do Senhor Jesus. Imagine, né? 13 homens comendo, café da manhã, almoço. Isso. Lanchinho da tarde. Mas o Senhor multiplica. Mesmo para multiplicar, era necessário uma semente. Sim. Esses dias que eu acompanhei o senhor, o apóstolo, juntamente com o Mongeis, estivemos no Paraguai, Isso. Também uma igreja pequena, precisando de ajuda. Nós não fomos lá receber nenhuma oferta. Nada. Nós fomos levar uma ajuda espiritual e financeira. Essa viagem de visitar os irmãos, porque eles pediram ajuda para o apóstolo, para levar o ensinamento do sobrenatural, dos dons do Espírito. E diga-se já de passagem, pessoas foram curadas, receberam o Espírito Santo. Essa viagem ela custou por baixo R$8.000 para fazer essa visita para os irmãos. Então, tudo isso vem da onde? Vem do irmão que oferta, do irmão que diz. Sim, exatamente. É isso, meu pastor. Então, nós temos esse ataque de dentro da igreja contra o financiamento do ministério. É isso aí. E a próxima arma que o inimigo usa contra a igreja seria contra o mover do sobrenatural. O sobrenatural. O sobrenatural. Existe um setor da igreja que é chamado cessacionista. Não é sensacional, quem dera fosse sensacional. É cessacionista. É um setor que crê que os dons, a capacitação sobrenatural do Espírito, cessou no dia de Pentecostes.
né? E agora, esses dias, eu tenho sido muito bombardeado, porque esse mesmo doutor em teologia, esse teólogo, esse reverendo, que fala contra o dízimo, ele também isolou um versículo bíblico para falar mal da glossolalia, que é o falar em línguas nos cultos. E aí ele diz assim, ele isolou aqui uma parte do texto de 1 Coríntios 14, onde a Escritura diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, se alguém falar língua, aqui tem um acréscimo estranho, a gente entende que é isso, se alguém falar língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então veja, ele isolou uma parte de um ensino muito amplo, e aí como ele fala muito bem, ele tem muita boa oratória, muito boa retórica, ele sabe argumentar, ele sabe fundamentar uma fala, né? Ele tem renome, repito, ele é financiado pela igreja, né? Mesmo quando um ministro diz assim, não, eu não sou financiado pela igreja, porque eu não recebo o salário da igreja. Não é o caso dele, ele recebe, mas vamos dizer que um ministro diga, não, eu não recebo o salário da igreja. Bom, o senhor vende seus produtos onde? O ímpio está comprando o livro de pastor? Pode comprar 1 ou 2, mas não milhares. É desonesto. Eles vivem dentro da igreja e trabalham contra a igreja. Então, ele pegou esse texto. Aí eu entrei lá na fala dele e me posicionei contra. E alguns irmãos incautos, porque eles não percebem, quando eu citava versículos, eles diziam assim, mas o senhor isola versículos? Eu falei, o reverendo isolou também. Quando ele isolou o versículo, não tem problema, se eu isolo, daí tem. Aí eu pedi que alguns internautas que estavam lá me detestando, que estudassem a tentação do Senhor Jesus no deserto. Ali Satanás isola versículo e o Senhor Jesus isola versículo. Entendeu? Esse tipo de ferramenta não funciona comigo, porque é só você ler a palavra de Deus e vai ver os próprios apóstolos isolando versículos, mas dentro de uma verdade mais ampla. Bom, então o que ele dizia é o seguinte, se não houver intérprete, esteja calado. Então ele isolou só isso. E eu disse o seguinte, o mesmo apóstolo que escreveu isso, ele disse assim, e eu quero que todos vós faleis línguas. Porque então esse doutor, esse teólogo, ele se apoderou desse versículo para tentar silenciar a igreja. Tentar silenciar o Espírito Santo dentro da igreja. Exatamente. Silenciar o Espírito Santo, a vida da igreja. Então note, nós temos um ataque contra a religião, contra a religiosidade, o religiosismo, o religioso. Nós temos um ataque contra o financiamento da igreja, que é a parte material da igreja, né, que financia o ministério. E depois agora um ataque contra o Espírito Santo, que é o sobrenatural. O que é isso? O que sobra da igreja? Não sobra mais nada? Não sobra mais nada. Eles estão estrangulando, tentando, né? Tentando, porque a igreja... Então, aí você já não é mais religioso, já não ora mais, já não lê mais a Bíblia. Aí você já não oferta, você não dizima, a igreja não tem mais recursos. Aí o Espírito Santo também não pode pregar. Então, acabou a igreja. Acabou, acabou, não sobra mais nada. Agora, eu disse o seguinte, veja, ele se apropriou desses 2 versículos, 27 e 28, para dizer para estar calado. E aí ele se apodera, não, porque foi Paulo que disse isso. Bom, eu falo a mesma coisa, foi Paulo que disse, eu quero que todos vós faleis em língua. E eu falei naquele comentário meu, e repito aqui para os nossos amigos, ora, se Paulo queria que todos os cristãos falassem em língua, por que o reverendo não fala? Exatamente. Por que esse doutor em teologia não fala? E outra coisa, é possível haver quem interprete sem haver quem fale? Exatamente. E normalmente, porque existem denominações que o Espírito Santo não tem voz lá, né? Então, aí eles usam esse texto. Mas lá não tem línguas estranhas, não tem profecia,
Como que vai ter alguém que interprete? Não tem dom de cura, não existe milagres, é uma igreja morta, né? Agora, o que a igreja precisa estar atenta é o seguinte, a Escritura é bem clara. Olha o que Paulo diz: se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E com Deus, que é o que está contido aqui no versículo 2, quando diz assim: o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Uau! Aqui não está falando da relação do crente com a igreja. Então, claro, isso aqui qualquer igreja minimamente instruída sabe que quando o pastor está ministrando a palavra de Deus, essa já é a revelação para aquele momento. Mas na hora da oração, tem que ter um momento em que a pessoa vai dar liberdade ao Espírito Santo, vai se comunicar com Deus em mistério. E eu já vi cultos onde pastores bem instruídos e cheios do Espírito de Deus estavam ministrando, havia tanta unção, tanto poder, que ele notava que a igreja estava necessitada de um momento de explosão no Espírito. E ele falou: irmãos, vamos orar uns minutos aqui. A igreja adora em Espírito, porque Paulo disse que aquele que ora em língua, ele ora bem. Ele ora bem. Então, os nossos amados irmãos, não se permitam ser cativos desse tipo de gente. Eu disse lá naqueles meus comentários, repito aqui, nós não deveríamos dar crédito para alguém falar sobre o Espírito Santo ou sobre ser batizado com o Espírito Santo, se ele mesmo não é. Como que alguém vai falar sobre o falar em línguas ou sobre a glossolalia, se ele mesmo não fala? Falar que não deve falar se não tiver intérprete, se ele mesmo não interpreta. Então, a igreja que está esperando ter um intérprete para ver quem fale, nunca falará em línguas. Mas na igreja onde as pessoas têm liberdade de falar em línguas, que é o que Paulo diz aqui, porque alguém disse assim: mas irmão Enéas, o irmão só citou um texto. Eu disse ao reverendo também, diga para ele ler todo o capítulo, porque no final do capítulo diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Não proibais, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, provavelmente, o reverendo aí que o senhor está se referindo, não profetiza? Não profetiza. Então, ele não buscou esse dom. Também não fala em línguas e também não interpreta, mas diz que não se deve orar em línguas. Então, é uma pessoa, eu falo sem medo, usada pelo maligno. Pelo maligno. E uma coisa que é interessante, que às vezes nós pensamos na interpretação como uma tradução, e não é assim. Não é necessariamente. Não, interpretação é diferente de tradução. Quando a gente vai orar por alguém, a gente começa a orar no natural, abençoando a vida da pessoa, e de repente você começa a orar em línguas e o Espírito aí te leva a orar por uma área da vida da pessoa e aonde vai haver o quebrantamento. O que aconteceu naquele momento? Você orou em línguas e houve uma interpretação do Espírito em você mesmo. Não precisava uma outra pessoa, você mesmo já recebeu a interpretação e entrega a palavra revelada. Sim, não é tradução. Não. Então, porque às vezes as pessoas esperam, a pessoa está falando em língua ali, tinha que ter alguém para interpretar. Não, aquele momento que ele está falando língua, ele está falando com Deus, ele está sendo edificado. Sim. Não tem lugar melhor para fazer isso do que no culto. Você está no momento da oração, você falando em língua, sendo edificado. Agora, quando você vai orar por alguém, porque eles dizem que quando você ora por alguém, não deve orar em línguas. Não, você pode orar em línguas. Claro. E quando você estiver orando em línguas, você vai receber a interpretação do que aquela pessoa precisa, aquela língua que você estava falando. Sim. Então, a Escritura diz que o que fala em línguas ora bem, e a Escritura diz assim, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo.
É só você pegar o testemunho de qualquer pessoa batizada com o Espírito Santo, quando ele fala em língua, ele sente que há poder de Deus na vida dele. É diferente de um conhecimento teológico. É uma abordagem intelectual, racional das Escrituras. Eu saber discorrer sobre um tema bíblico, isso é uma coisa. Isso aqui até alguém não crente sabe fazer. Agora, receber poder, que é a capacitação sobrenatural para fazer o ministério, só através dos dons do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe a igreja e que não se proíba o falar em línguas e que os nossos irmãos ouçam a exortação paulina. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Amém. Eu creio que o dom de línguas, como o apóstolo Paulo está falando, que todos vós faleis, ele é para todos. Diferente da profecia, diferente da interpretação, dos demais dons. O dom de línguas é para todos. Por quê? Porque a pessoa se edifica, a pessoa se fortalece. E é interessante, dentro da igreja você tem os irmãos que oram em línguas e os que não oram. Os irmãos que oram em línguas são fervorosos, são animados. Já quem não ora em línguas, ele já tem uma vida mais contida. Mais contida. Sim. E outra coisa que é interessante falar também é que quando alguém na família está doente, quando alguém está enfermo, aquele que é contra e que acha feio, mas quando a pessoa, para que fazer esse escândalo, para que orar tão forte, para que ficar falando língua estranha o tempo todo, mas quando alguém na família dele adoece, ele quer que ore pelo seu ente querido, o que ora em línguas. Porque ele percebe que é o poder de Deus. Então tá bom. Não sei se o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, é isso. Gostaria sim que cada irmão, cada irmã estivesse atento a esses 3 ataques: contra a religião, contra o dízimo e contra o falar em línguas estranhas. É um esforço maligno que está dentro da igreja para estrangular o avanço da igreja do Senhor. Amém. Então é isso. Não permita que as pessoas falem contra você ser religioso. E seja você um religioso, religioso na leitura, religioso no estudo da palavra, religioso nas tuas orações, nos teus jejuns, religioso nos cultos, de não faltar, porque o culto é sagrado, estar se alimentando, estar congregando. Seja também religioso nos seus dízimos, nas suas ofertas. Seja você um mantenedor da obra do Senhor, seja você um que faz parte, um que reconhece que a tua vida, a tua saúde, a tua riqueza vem de Deus. Seja você um dizimista fiel e seja você uma pessoa que ora em línguas. Amém. Uma pessoa que fala em mistérios. Amém? Muito obrigado, reverendo, pela sua presença e que Deus te abençoe. Foi um prazer, uma alegria estar contigo até aqui. E como eu já disse no começo desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, faz o teu comentário. E se você tem alguma dúvida, pergunte, nós vamos estar respondendo você pela palavra de Deus. Forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.